Hoje, nós vamos conversar sobre o KNRI 11, fundo imobiliário de uma das gestoras mais renomadas do mercado, a Kinea, e um dos fundos amplamente vistos como estando entre os fundos imobiliários de maior qualidade do mercado. Como sempre, vamos falar dos seus imóveis, histórico, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do KNRI por diferentes métodos de valuation para entender se ele é uma oportunidade ou uma cilada, depois das quedas que a gente viu recentemente, onde um fundo que vinha sendo negociado acima dos R$ 155 a maior parte do ano se encontra agora perto dos 140, além de ter visto uma queda de quase 7% em apenas um dia, e acumula no ano uma queda de 12,8%. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, você pode fazer uma doação ao canal pelo Pix, pelo Apoia-se, ou pode também fazer as suas compras na Amazon pelo nosso link, que você nos ajuda sem gastar nada a mais por isso. O KNRI é um fundo bem grande, com um patrimônio líquido de 4,5 bilhões de reais. E apesar do renome e qualidade, se encontra com um valor de mercado de 3,9 bi, totalizando uma relação de preço por valor patrimonial de 0,86 em um fundo imobiliário que, em poucos momentos da sua história, ficou relevantemente abaixo do seu VP, e que, se a gente medir o seu PVP em 2022, enquanto os FIIs de tijolo vinham pressionados pela alta da Selic, vimos um mínimo de 0,82. Então, já estamos perto dos níveis de desconto que a gente tinha nesse período. O fundo conta com uma taxa de administração nada abusiva de 1,11% ao ano, até uma redução em relação aos antigos 1,25% que ele cobrava. E, sempre bom também, não cobra taxa de performance. Apesar do histórico enorme e da grande qualidade dos seus imóveis, metade da sua receita vem de imóveis corporativos, setor que desde a pandemia tem tido maior dificuldade de se recuperar. Existe até uma recuperação, mas ela é quase que limitada ao estado de São Paulo, então boa parte do fundo corre o risco do setor, que ele até dilui, tendo a maior parte do seu portfólio corporativo no estado de São Paulo. Porém, mesmo o Rio de Janeiro, que é responsável dentro do fundo por perto de 83% da vacância dele, ainda assim, a receita por estado, mesmo já depois dessa vacância, é de 15,79% de exposição ao Rio de Janeiro, estado onde o setor corporativo tem como um todo a maior vacância do Brasil, em 34,04%. E apesar da matéria citar que isso já é uma recuperação em relação aos quase 45% de vacância no Rio de Janeiro pós-Lava Jato, ainda é a maior vacância do setor no Brasil e 34% é por si só muito alto. Principalmente quando a gente vê Curitiba 10,5%, Belo Horizonte 10,77%, Campinas 12,13%, Brasília até um pouco mais alto 16,46%. Então, não só o KNRI tem metade da sua receita dependendo do setor mais fraco dos fundos imobiliários, como tem 15% do seu portfólio no estado do Brasil que é mais fraco para o setor corporativo, o que já começa a justificar um pouco o movimento recente da queda do KNRI no mercado, incentivado por alguns motivos além dos que eu citei, que incluem a volta da alta da Selic recentemente, a alta atratividade do Tesouro IPCA no momento atual, que é o principal ativo de referência para calcular o spread de um fundo imobiliário, ou seja, o quanto se ganha além dos juros pagos no Tesouro IPCA via os dividendos, os rendimentos de um fundo imobiliário ali. E, finalmente, a larga presença de investidores pessoa física no mercado de FIIs, que tem uma menor penetração de investidores institucionais, pelo menos em relação ao mercado de ações. Então aqui já entendemos que apesar do enorme renome do KNRI e da Kinea, temos sim riscos consideráveis para se pensar sobre quando ponderando entrar no KNRI, mas vale ressaltar que todo fundo imobiliário tem as suas questões e riscos, e mesmo os melhores fundos imobiliários têm certas estruturas preocupantes, o que acaba afastando muitos investidores. Em meio ao patamar de risco que a gente encontra no mercado de FIIs, o KNRI ainda deve ser visto como um dos que possui maior qualidade.
Então, momentos de queda nele tendem a ser oportunidades para o investidor, pelo menos para o investidor que quer garantir um fundo imobiliário de maior estabilidade e previsibilidade dentro da sua carteira. Então a gente já viu que a gente tem qualidade na gestão, a gente tem qualidade nos imóveis em si, na localização deles, porém algum risco estadual ali diminuindo um pouco a qualidade total do portfólio. Outro ponto negativo do KNRI é que, devido ao seu posicionamento na indústria de fundos imobiliários como um dos mais sólidos e até maiores, ele tende a ter uma precificação acima dos seus pares, o que muitas vezes obriga o investidor a aceitar receber dele um dividend yield mensal menor do que os ativos que têm menos qualidade poderiam estar entregando. No mês passado, seu dividend yield foi de 0,65%, mas com a queda atual, o valor mensal que ele vem mantendo de R$1 dos seus rendimentos fica mais próximo de 0,7% no mês, o que ainda não é alto. Com o momento atual de uma Selic voltando a subir e deixando muito difícil saber até quando ela pode subir, acabamos vendo os investidores mais retraídos e com mais parcimônia nos seus aportes de renda variável, até para aproveitar as atraentes taxas da renda fixa atual. Com a continuidade dessa alta da Selic, e sendo os fundos imobiliários um grupo de ativos com pouca chance de surpreender nos seus resultados, eles acabam sendo bem punidos pelo mercado, que muitas vezes compara apenas o dividend yield atual do FII, sem considerar a perspectiva de crescimento que um FII de tijolo bem gerido pode oferecer, ao contrário do que a gente teria nos títulos de renda fixa. A gente já vai calcular o preço justo do KNRI para entender melhor como navegar o momento atual. Mas, antes vamos dar uma olhada brevemente no seu relatório gerencial mais recente, aqui de setembro de 2024. A gente está falando de um fundo imobiliário que tem uma vacância física de 2,75%, porém uma vacância financeira um pouco mais alta de 6,2%. Ainda assim, tudo dentro do normal. A divisão da receita entre escritórios e logístico é bem equilibrada, com 53,35% no escritório, uma certa diversificação nos índices de reajuste, com um peso maior em IPCA, 46,2% dos contratos atípicos, com o vencimento dos contratos relativamente bem divididos, tá? 11% do lado de escritório, 9% do lado logístico em 2026, começando a ser um alerta, e 2027, um pouco mais de risco ainda, 16% em cada uma das partes da carteira. Mas ainda assim, nada que vá fazer a gente ter um grande impacto no curto prazo e com bastante tempo para planejar esses movimentos. Além de ser um fundo que tem algumas perspectivas de crescimento orgânico para as suas receitas. A primeira, eles próprios gostam de anunciar aqui, que é que eles têm carências previstas nos seus contratos para incentivar o aluguel, e essas carências vão começar a acabar em janeiro de 2025. Em fevereiro já mais um pouco, e a partir de março já fica bem pouquinho, de maneira que a sua receita vai ter um crescimento. Há também uma estratégia de crescimento dele que ele só pode fazer devido ao seu tamanho e que até minimiza o potencial do impacto da continuação da má performance do setor corporativo que a gente viu historicamente no IFIX, que é a exposição do fundo a desenvolvimento imobiliário, movimento que reduz inicialmente a receita do fundo, uma vez que ele passa por um período de investimentos sem retorno, mas acaba permitindo um cap rate, ou seja, uma relação de investimento e receita maior uma vez que o imóvel for concluído. E atualmente ele está construindo aqui o BioSquare, cuja expectativa de conclusão está aqui para o primeiro semestre de 2026. Então, nesse sentido, ainda falta um pouquinho mais. Inclusive, em termos do quanto da obra já foi feito, bem pouquinho, apenas 15,47%. Porém, mesmo com essa parte de desenvolvimento, a alavancagem do fundo fica aqui em 7,71% apenas. Então, super controlada, e o FII se encontra em uma situação financeira confortável. E agora que já entendemos melhor as dinâmicas do fundo, estamos mais prontos para o valuation dele. Ele vem mantendo aqui um rendimento base de R$1 por mês. Porém, esse é o tipo de fundo que tem um histórico de pagar um pouquinho a mais no fechamento dos semestres, não todos, mas alguns. Então existe uma possibilidade do seu dividend yield para o próximo ano ser um pouco acima desses R$12. Uma vez que a gente, olhando os últimos 12 meses especificamente, ele está mantendo certinho, não teve a porradinha de final de semestre que a gente pode ver de vez em quando. Dessa maneira, acho que a gente pode até ser um pouco generoso e estimar R$12,50 para o próximo ano no KNRI.
E como a gente está falando de fundo imobiliário, não tem muito para onde fugir, tem que ser um valuation através do método de Gordon ou desconto de fluxo de dividendos, porque 95% dos resultados do FII eles distribuem ali no semestre. Então, de fato, boa parte do seu valor está exatamente nos dividendos que ele consegue pagar, com o preço atual de R$ 139,39. Esse dividendo projetado de R$ 12,50, uma taxa de crescimento de 1,6% para esses dividendos, uma taxa de desconto de 10,5%, com uma taxa de crescimento perpétuo de 1% e 8% de desconto perpétuo, a gente chegaria a um preço justo de R$ 146,78, nos indicando que a gente está começando a ter uma pequena margem de segurança, ainda bem pouquinho. Vamos conferir aqui também no método de Gordon, com as mesmas premissas. No caso aqui, como não tem crescimento para os próximos 5 anos e crescimento perpétuo, eu vou trazer esse crescimento direto para 1%. E aqui a gente chega a um preço justo um pouco mais baixo, de R$ 132,89, trazendo a média dos dois para R$ 139,83. Ou seja, exatamente, ou quase exatamente, o preço que ele se encontra atualmente. Então a gente tem um fundo que acabou de tocar no seu preço justo. Ele vinha de fato acima do seu preço justo, até consideravelmente, passou a maior parte do ano aqui nos seus R$ 160, e só agora começou a bater no seu preço justo. Porém, dado o seu histórico de qualidade, isso em si já é um momento mais raro. De todo jeito, com um momento de maior incerteza sobre a Selic, certa precaução é bem-vinda nos nossos aportes. Acho que estamos num bom momento para dividir nossos aportes entre renda fixa, garantindo bons rendimentos IPCA+ para o longo prazo, e renda variável. E nessa parte, quem quiser trazer um fundo imobiliário para a carteira, especialmente focando em qualidade, o KNRI começa a ficar interessante. Claro que isso aqui é só o começo, existe obviamente a possibilidade dele seguir caindo, inclusive ele chegando abaixo dos R$ 133, que é a nossa perspectiva mais conservadora para o seu preço justo, ele obviamente fica mais atrativo. Se vir abaixo dos 130, aí sim eu começaria a pensar que é uma oportunidade, que de fato está valendo a pena. No momento atual, a gente está beirando o preço justo. Então, um pouco de cautela ainda pode ser bem-vindo, principalmente porque caso a alta da Selic siga, a gente ainda pode ver mais quedas na renda variável e no próprio KNRI. Principalmente porque o Tesouro IPCA já está pagando 6,61. Então o spread dele em relação ao IPCA está atualmente em 2%. Ele paga 2% a mais do que o Tesouro IPCA. Isso porque a gente considera que o fundo de tijolo, quando bem gerido, tende a conseguir manter na própria cota o crescimento do IPCA, então o que ele distribui de rendimentos é bem por alto similar ao mais do Tesouro IPCA+. E de fato, o Tesouro IPCA sendo livre de risco, ou pelo menos o mais próximo que temos do livre de risco aqui no Brasil, a gente não está com um spread tão grande. É só em relação à sua precificação histórica que ele começa a parecer interessante. Mas mesmo olhando nos últimos 5 anos, as mínimas que ele fez foram aqui em 2021, nos R$ 124. Como eu falei, abaixo dos 130, aí sim a gente vai estar, na minha opinião, numa grande oportunidade. Então, no fim das contas, a decisão de cada um depende da sua carteira atualmente, dos objetivos que você tem para ela. Se você estiver querendo aumentar sua alocação em fundos imobiliários e você quer fazer isso trazendo qualidade para sua carteira, me parece sim que estamos começando a ter boas entradas no KNRI, até porque estamos vendo uma queda que não é acompanhada por perdas de fundamentos no fundo em si. É muito mais puxado pelo contexto macroeconômico. Mas, na minha opinião, também não é uma oportunidade imperdível. Dá pra gente seguir esperando, seguir aproveitando a renda fixa e ir acompanhando ele. Se ele chegar ali mais perto dos 132, 131, talvez até abaixo, aí a gente compra com mais gosto. Se você assistiu o vídeo até aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Em segundo lugar, não se esquece de deixar o like. Bons investimentos e até a próxima!